Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu ia fazer uma live já para começar o segundo episódio, mas o YouTube ele pede algumas regras. E para não ficar sem conteúdo e só das lives e tal, eu resolvi entre as lives ou em dias aleatórios contar um pouco para vocês sobre metabolismo, sobre dieta, sobre fisiologia e inclusive passar várias receitinhas, né? Porque para quem não sabe, eu sou gastrônoma e chefe de cozinha. Então, eu conheço e sei fazer e desenvolvi muitas receitinhas locais, cetogênicas, carnívoras, enfim. Então, dá para passar bastante coisa para vocês. Então, hoje, eu resolvi contar para vocês um pouquinho sobre a dieta cetogênica, o que ela faz, né? Qual é o processo dela, o que a gente come, e um pouquinho, bem o comecinho, do jejum intermitente. Então, vamos lá. A dieta cetogênica, para quem não conhece, ou Keto Diet, é uma dieta que já é usada há muitos anos. Então, quem fala que cetogênica é dieta da moda é porque não estudou nada, tá, gente? Realmente, a cetogênica é uma dieta muito antiga, porém, ela não era usada para emagrecimento. Ela era usada para quem tinha, ou para quem tem, porque ela ainda é muito usada, epilepsia refratária. O que é epilepsia refratária? Epilepsia refratária é uma doença que nasce com as pessoas, com algumas pessoas, e que tem várias crises epiléticas durante o dia. E não adianta remédio nenhum, tá? Essa é a refratária. Não adianta remédio nenhum. Foi se descobrindo, através de estudos, que uma dieta sem açúcares, sem carboidratos, deixavam as crises mais espaçadas, ou menos crises, e até sem crises. E qual era o princípio disso, né? Na verdade, o princípio de tirar os carboidratos é parar de alimentar as células, inclusive, neste caso, as cerebrais, porque a gente tem célula no corpo inteiro, né? Então, não é só para emagrecer, na verdade, não é só para ficar bom da cabeça, é um todo, né? É um panorama bem grande. E aí começou-se a perceber menos crise, menos espaçamento nessas crises, tirando a glicose das células. Pô, legal, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos tirar os alimentos que têm carboidratos, né? E isso a gente está falando de muitos anos atrás, então eram poucos ultraprocessados. A real é que os carboidratos que foram tirados foram os carboidratos de fruta, legumes, amidos, né? Então, retirou-se isso da alimentação de quem já era diagnosticado com epilepsia refratária e descobriu-se que as pessoas se curavam muitas vezes, ou pelo menos diminuíam em muito os sintomas. Legal. E por que isso virou dieta? Porque também se descobriu nesses estudos que as pessoas que tiravam os carboidratos acabavam perdendo peso. E aí começaram a usar a cetogênica também como uma restrição alimentar. Eu não gosto muito dessa palavra restrição alimentar, porque eu acho que a cetogênica, apesar de quando você restringe qualquer coisa, já é restrição. Né? O pessoal fala, faz dieta flexível, você não restringe nada. Lógico que você restringe, você já começa restringindo calorias. Então, você restringe. Mesmo que a pessoa fale para você, olha, você pode comer um hambúrguer, uma pizza por dia que não vai te engordar? Realmente não vai, mas você está restringindo calorias. E por que não vai te engordar? Porque realmente o nosso corpo trabalha com alguns princípios. Né? A gente tem o princípio da fisiologia humana, o princípio da termodinâmica, o princípio dos hormônios. Então, é um conjunto de coisas. Mas qual é a diferença de você fazer uma dieta cetogênica, low carb, carnívora ou flexível? Então, vou começar com as duas mais comuns. Na flexível, você pode comer tudo. Tudo. Você vai lá no nutricionista e fala, olha, você pode comer isso, você pode comer um McDonald's, você pode comer, mas você tem que ficar abaixo de X calorias, que é calculado na sua TMB, que é a taxa metabólica basal, onde você descobre um número de calorias, né, por uma conta matemática, e se você ficar abaixo dessas calorias, você vai emagrecer. Legal, top. Então eu vou emagrecer comendo Big Mac e chocolate. Pode. É saudável? Não.
Óbvio que não, gente. E em quanto tempo na sua vida você vai conseguir sustentar uma dieta onde você vai comer por dia, por exemplo, você vai almoçar um Big Mac e jantar um pedaço de pizza? Ninguém consegue sustentar isso, sabe? E aí as calorias vão ser baixas, realmente você vai perder, mas vai chegar um tempo na sua vida que você vai falar, não dá mais para eu comer esse tipo de comida, eu preciso comer também coisas, né? Frutas e verduras e carnes e não sei o quê. Mas a caloria vai acabar ultrapassando. Tá, isso foi o que aconteceu comigo. Eu ia nos nutricionistas, o nutricionista falava, você vai comer um arrozinho, uma colher de arroz, um franguinho, uma batatinha, um não sei o quê, de vez em quando você pode comer 2 quadradinhos de chocolate. Tá, eu emagrecia? Claro que eu emagrecia, porque eu fazia déficit calórico. Só que não baixava minha insulina, não baixava minha glicose, minha pressão continuava alta, continuava com a paniculite mesentérica, continuava com minhas plaquetas super baixas, e, enfim, e eu não conseguia entender, né, por que não baixava se eu estava de dieta, se eu estava perdendo peso. Então, beleza. E aí, quando entrou a cetogênica, eu entendi que eu precisava tirar todos os carboidratos da minha vida. Ou pelo menos, todos é quase impossível, tá, gente? Só para quem faz carnívoro, e mesmo assim, para quem faz carnívoro, que come só carne, chega uma hora que a carne vira aminoácido, que vira glicose. Então, é uma quantidade bem mais baixa, mas isso também acontece. Então, eu precisava reduzir, e muito, a glicose que eu colocava no meu corpo, o carboidrato que eu colocava no meu corpo. Ótimo. A cetogênica, ela traz uma lista de alimentos permitidos. Só posso comer isso? Óbvio que não. Você precisa estar abaixo de tantas gramas de glicose, de carboidrato, por dia. É isso que vai fazer o teu corpo entender que ele precisa queimar gordura ao invés de glicose. Então é bem simples o processo. O nosso cérebro, vou voltar lá para a epilepsia, só para vocês entenderem. O nosso cérebro, ele é o órgão mais gordo do nosso corpo, por incrível que pareça. Ele se alimenta de gordura. Então, quando a gente corta a gordura, e saturada, inclusive, né, que todo mundo tem um medo violento de gordura saturada, porque vai subir colesterol, gente, isso não tem nada a ver. Nada a ver. O colesterol baixou, eu estou há 2 anos cetogênica. Tive alguns percalços, acabei muitas vezes voltando a uma alimentação normal, e aí eu via que voltava tudo, dava tudo errado. Aí eu não conseguia mais entrar em déficit calórico, não conseguia mais voltar. E aí eu começava a cetogênica e funcionava. Ótimo. E aí eu comecei a cetogênica para sempre. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu não como só alimentos permitidos na cetogênica. Eu faço um cálculo onde eu tenho que comer X carboidratos por dia. Eu tenho que ficar abaixo desses X carboidratos por dia. Então, hoje eu faço uma low carb estrita, que é quase uma cetogênica, mas eu fico dentro dos macronutrientes permitidos nessa estratégia. Tá, e aí o que acontece? O nosso corpo, o nosso corpo é flex. Tipo, ele pode usar a glicose como energia, como ele pode usar a gordura como energia. E aí, no caso dele usar a glicose, o nosso corpo fabrica a glicose. Então, ele já fabrica o suficiente para alimentar o nosso corpo todo. A gente não precisa colocar glicose, porém, a gente precisa colocar gordura. Por quê? Porque essa gordura, ela se transforma em ácidos graxos, que um dia eu venho aqui contar para vocês direitinho o que é. Mas só para vocês entenderem. Ácidos graxos é o combustível energético de primeira linha, é a gasolina azul do nosso corpo. Então, a gente vai começar a usar essa gordura para o nosso cérebro funcionar melhor, né? Para as nossas células funcionarem melhor, para o transporte hormonal do nosso corpo funcionar melhor. Então, já se sabe que a gordura é muito mais energética do que a glicose, entende? Eu não vou me estender hoje muito, eu vim só dar um ampassã aqui para vocês sobre a dieta cetogênica. A gente vai ter mais episódios, também quero contar para vocês sobre os alimentos cetogênicos, mas eu queria falar antes um pouquinho sobre o jejum intermitente. Na estratégia de dieta cetogênica, o que acontece? O nosso corpo, ele simula um jejum. Porque como a gente fica abaixo, com carboidrato abaixo do que o nosso corpo está acostumado, vamos dizer assim, a gente não consegue
A gente não consegue, não, desculpa. A gente imita o jejum fazendo a cetogênica. E aí, se você faz o jejum, você dá um up, né, nessa dieta. E além do que, você vai fazer bem para suas próprias células. Ah, mas jejum emagrece? Emagrece. Tem gente que fala, não, não é o jejum que emagrece. É, gente, sabe por quê? Porque acaba a compulsão alimentar através do jejum. Ah, mas eu não consigo fazer jejum, eu fico muito fraca, eu não consigo não comer carboidrato. É porque o seu corpo precisa entender que a gasolina dele agora é a gordura e não a glicose. Por isso que precisa começar devagar. São estratégias até você atingir um nível alto, né, de conhecimento do seu corpo, entender aonde que ele está buscando energia, e aí sim, começar as estratégias de jejum, desde o jejum mais curtinho até os jejuns mais longos, aí de 24, 48. Precisa de médico, gente, precisa de médico junto. Quando a gente faz uma estratégia de jejum, quando a gente faz uma estratégia low carb. Por isso que eu falo para vocês, vou falar toda vez nesse canal, busquem médicos integrativos, médicos que conhecem sobre fisiologia humana, né, que sabem te explicar, que sabem entender um contexto geral, hormonal sobre o seu corpo, né, porque o corpo não é máquina de medir caloria, o corpo é uma máquina de hormônios. E aí, para todos funcionarem, a gente precisa alimentar com a gasolina sem estar mexida, né? A gasolina tem que estar aditivadona, tá bom? É isso que eu queria contar para vocês. No próximo vídeo, ainda não pensei o assunto, mas se vocês quiserem escrever aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse, né, as curiosidades, eu ia ficar muito feliz, porque aí eu consigo direcionar melhor. Como esse canal é novo, por favor, mandem para os seus amigos, para a sua família, ativa aqui o sininho, que toda vez que chegar um vídeo novo, vocês vão ser avisados, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Agradeço muito de coração, que Deus abençoe a vida de vocês. Beijos!